desbravadores, desbravadoras, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje a gente vai conhecer um pouco a parte de descoberta espiritual, classe de pioneiro. Vamos lá? Memorizar e demonstrar o seu conhecimento então em as bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então, leia as bem-aventuranças e use a coluna ao lado para escrever o que você entendeu de cada bem-aventurança. Use as palavras que estão em destaques nas bem-aventuranças, para você preencher a cruzadinha lá na página seguinte, tá bom? Página ao lado, mas daqui a 2 slides para você, tá bom? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, eu coloquei aqui então, o que eu conheço, e o que eu entendi deste verso, tá bom? O que eu coloquei ali? Feliz é a pessoa que é humilde, pois o céu será seu lugar. O céu será um lugar repleto de pessoas humildes que buscam ser semelhantes a Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando choramos, é por algum motivo e, nesses casos, outros acabam entendendo qual é a nossa dificuldade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando somos boas pessoas, Deus se alegra e nossa recompensa é a vida eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha o que eu expliquei aqui para vocês. Quando algo não é justo, ficamos inconformados e sempre seremos fartos de justiça. A gente sempre vai querer buscar a verdade, a justiça, a recompensa real do que foi feito, tá bom? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando somos misericordiosos, a bênção é tão grande que em tudo seremos guiados pela misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Legal, não? O mundo está corrompido e devemos nos manter puros de coração, pois poderemos ver a Deus. Olha que recompensa grandiosa. Algo que ninguém conseguiu. Ao irmos para o céu, a gente vai poder contemplar a glória de Deus. Boa, não? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Devemos buscar a paz, tanto a nossa como a dos outros também, não é? A gente não pode ser uma pessoa chata, né? A gente tem que ser uma pessoa de paz, uma pessoa com a cabeça em paz, a mente em paz, tá bom? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mesmo com perseguições de terceiros, devo me manter firme, pois um dia verei o reino dos céus. E aqui, então tem a palavras cruzadas, a cruzadinha aqui para você. Tá aí o gabarito? Então, tá respondido para você, então. É só pegar o que tem aí e colocar no seu caderno também, beleza? Você já acabou de aprender, então, um pouquinho ali sobre a parte das bem-aventuranças. 2. Ler e explicar os versos abaixo. Vamos lá. Primeiro deles, Isaías 26, verso 3. Ele diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tá bom? Então, paz para aquele que confia em Deus. Eu coloquei uma pombinha ali, aí fica fácil da gente entender, né? Romanos 12, 12 diz o quê? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então, tem esperança, seja perseverante, ore para ter o regozijo, né? Romanos já foi, né? João 14,
1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é uma promessa feita por Jesus, que ele vai voltar. Promessa grandiosa, não é? Vamos lá. Salmo 37, verso 5, diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, confiança em Deus ao nos entregar para ele, não é? Próximo verso, Filipenses 3, verso 12 a 14, diz o quê? Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Salmo 23 agora. Este é um verso que todo mundo conhece e é muito fácil, né? Só que aqui ele pede para você ler inteiro. Mas eu vou só passar a primeira parte também, porque você tem que ler a sua Bíblia, beleza? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Boa, não? E por último ali, 1 Samuel 15, verso 22, diz o quê? Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que Samuel quer mostrar para nós aí? Obedecer é melhor do que sacrificar, ou seja, não adianta eu pegar e fazer várias coisas ruins e depois falar: ah, Senhor, eu vou pagar algumas penitências. Deus não se agrada da gente desobedecer a Ele. Então é muito melhor você obedecer a Ele e não precisar pagar penitência. Muito mais fácil, não? Conversar em seu clube ou unidade sobre o que é cristianismo. Então, eu vou deixar um link para vocês. Sabe de onde? Do Brasil Escola. Eita, quem está estudando aí, muitas vezes acaba caindo nesse site aí do Brasil Escola, né? E ali eles falam rapidamente o que é cristianismo. Em resumo, cristianismo é o quê? É uma religião monoteísta, ou seja, que acredita apenas em um Deus, que veio através de Cristo Jesus. Em resumo, cristianismo é isso, tá bom? É a religião advinda de Cristo, de Jesus. Então, quais são as características de um verdadeiro discípulo? Eu coloquei 4 aqui para vocês. Primeiro, segue a palavra de Cristo. Segundo, um cristão verdadeiro, ele imita Cristo. Terceiro, um cristão verdadeiro, ele pratica a palavra de Cristo. E por último, um cristão verdadeiro, ele fala de Cristo para as pessoas. Desbravador, desbravadora, você pode conversar também com o seu clube de unidade sobre isso. Este é o requisito. Mas eu já estou passando apenas algumas ideias para você passar para os seus amigos de clube também. Tá bom? Terceiro ali, C. O que fazer para ser um cristão verdadeiro? Eu coloquei também mais alguns detalhes. Primeiro, ter amor pelo próximo. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Não apenas pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, mas por todos. Não amor de, eu sou apaixonado por aquela menina ou por aquele rapaz. Não. O amor é carinho. Carinho como Cristo teve pelas pessoas, tá bom? Segundo, não ter vergonha de ser um cristão. Para você ser um verdadeiro cristão, você não pode ter vergonha de mostrar que você segue a Cristo, tá bom? Não precisa você querer se vestir
como normalmente as pessoas enxergam o cristão, tá bom? As pessoas vão te enxergar como um cristão verdadeiro pelo seu caráter, tá bom? Outro, segue a Cristo. Um cristão verdadeiro tem que seguir a Cristo, não é? Outro detalhe, um cristão verdadeiro, ele foge do pecado. Ele foge. Por quê? O cristão verdadeiro, ele peca. Sim, ele peca. Mas ele tende a querer fugir do pecado para que ele não peque. Entendeu? Por exemplo, existe uma frase que diz o seguinte: quando eu tiver vontade de pecar, que eu não tenha oportunidade. E quando eu tiver oportunidade de pecar, que eu não queira pecar. Isso é mais ou menos querer fugir do pecado, tá bom? É querer viver longe do pecado, longe das tentações. Porque o mundo tem milhares de tentações. Pode ser um menininho, uma menininha, que é uma tentação. Pode ser, mas a gente tem que fugir do pecado, principalmente aqueles pecados que acabam se tornando pecados acariciados, tá bom? Ou um outro exemplo aqui de um cristão verdadeiro, ele estuda a Bíblia. Este é um detalhe extremamente importante. O cristão verdadeiro, ele estuda a Bíblia, não apenas escuta o que as pessoas falam da Bíblia, mas ele lê e estuda a Bíblia. Ele busca compreender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje e sempre, para a eternidade. E por último, um cristão verdadeiro, o que fazer para ser um cristão verdadeiro? Você busca fazer a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, não adianta você querer ser um cristão verdadeiro, tá bom? Então, isso você deve conversar com o seu clube, com sua família também, porque é uma conversa bem legal também de se fazer. Vamos lá. E aqui, temos então mais um joguinho aqui de palavras, E eu deixei aqui um gabaritinho para você também, do verso, então, aqui, ó, olha, ele é o primeiro. Então, aqui você vai colocar suas observações e conclusões. Eu coloquei um exemplo aqui para você. Como sempre eu falo, não copie. Pegue essa ideia e modifique. Ou você pode ter outras ideias, outras observações, outras conclusões do mesmo texto, tá bom? Então, ele é o primeiro. Jesus é o Filho unigênito. Ou seja, é diferente dos demais, pois não pecou. É a revelação visível do Deus invisível. A Bíblia relata que ele é o Verbo, e ele mesmo disse que quem vê a ele, vê ao Pai, pois ele é a representação do Pai. Ele é superior a todas as coisas criadas. Ele é maior que tudo, pois ele é Deus. Por meio dele, Deus criou tudo. A criação revela o poder de Deus. Se não fosse por ele, provavelmente nada existiria. No céu e na terra, todas as criaturas de alguma forma louvam ao Senhor. Tanto o que se vê como o que não se vê. Olha lá, ó. Deus, ele criou a terra, coisas palpáveis, Você consegue pegar a terra ali, mexer na terra, mas você não consegue tocar o ar. E é coisas que Deus criou, tá bom? Inclusive todos os poderes espirituais. Deus criou o mar, o fogo, os trovões, as rochas, tá bom? As forças, os governos e as autoridades. Tudo que existe é dele. Tudo que existe é de Deus, tá bom? Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Mais de 12 bilhões de anos-luz, na verdade são muito mais do que isso, tá bom? Foram feitos por ele, pois até aí o homem sabe, tá bom? Esse 12 bilhões de anos-luz é mais ou menos, tá bom? O quanto que a ciência conseguiu encontrar de distância que existe em todo o universo, tá bom? Então, é muito grande. Não apenas uma galáxia, mas o universo inteiro. Então, é até onde que eles conseguiram enxergar através da luz.
e pode ser que tenha muito mais do que isso. Então, gigantesco. Muito, 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 muito grande. Tá? Antes de tudo, ele já existia. Antes da criação, Deus já era Deus e o será para sempre. E por estarem unidas com ele, tudo é dele e cabe em sua mão. Isso é maravilhoso. A gente pensa ali em 12 bilhões de anos-luz, isso cabe na mão de Deus. Imagina o tamanho de Deus, é gigantesco, não é? Todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Tudo serve para ajudar a outra. O ar para respirarmos, a temperatura, entre outras coisas, não é? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, ela deve ser guiada por Deus, por Ele, assim como o corpo deve ser guiado pela cabeça. E é Ele quem dá vida ao corpo. Sem o sopro de vida, somos apenas pó. Tá? Ele é o primeiro filho. Muitas outras criaturas apareceram antes de Cristo aqui na Terra. Porém, ele é o filho que sempre obedeceu ao Pai. Jesus Cristo, ele demorou para vir à Terra. Às vezes, se você fazer um cálculo rápido, demorou ali 4, 5 mil anos para ele chegar até a Terra aqui, que foi devastada pelo pecado. Outras pessoas vieram antes dele, mas Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus lá no céu, e ele veio aqui para a Terra para morrer por todos nós, porque ele foi um filho extremamente obediente ao Pai, que foi ressuscitado. Ele morreu para nos salvar e vivo agora ele está, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Ninguém conseguiria fazer o que ele fez, de dar a sua vida para morrer por milhares de pessoas que muitas vezes sequer conhecem ele, ou se conhecem, essas pessoas não querem seguir a ele, e ele morreu por todas elas. Tá bom? Pois é pela própria vontade de Deus. Ele respeitou o pedido de Deus e cumpriu a promessa. Que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um Deus triuno, tá bom? Então é um Deus que se forma em três, tá bom? Como se fosse um exemplo da água, tá bom? A água, o gelo e o vapor. Os três são águas, tá bom? Mas em estados diferentes, tá bom? É mais ou menos isso. Um jeito muito rápido de explicar também como seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Portanto, por meio do Filho, apenas por Jesus, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Deus resgatou aquilo que tinha sido roubado dele. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. É o resgate, e ele foi pago com o sangue de Jesus lá na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas. E todas as coisas voltaram a ser de Deus, tanto na terra como no céu. Sejam nas águas, terra ou céu. Né? Então, Colossenses 1, 15 a 20, na versão, então, na nova tradução da linguagem de hoje. Tá bom? Vamos lá. Escreva nos espaços abaixo os seguintes textos e enumere as características de um bom cristão. Então, vamos lá em Gálatas, então, 5, 22 a 23. Diz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqui, então, vamos explicar então o que é. Ó. Como um bom cristão, devo ter amor pelo meu próximo. Sempre ser uma pessoa íntegra, alegre, tendo paz, fiel aos amigos e no relacionamento também. E aí, João 14, verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Pelo fato de Jesus me amar, já devo guardar os mandamentos. Porque ele morreu por mim. Ele falou, eu só quero que você me ame e guarde meus mandamentos. Que você tenha, em resumo, os 10 mandamentos, vou explicar para você rapidamente. Em resumo, os 10 mandamentos, ele se resume em 2. E isso o Novo Testamento mostra, que é o quê? É o amor a Deus
através ali dos 4 primeiros mandamentos. O amor ao próximo, nos 6 mandamentos seguintes. Isso se encaixa no amor a Deus e nos mandamentos que Cristo nos mostra também, tá bom? Mateus 22, verso 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, ó, acabei de falar ali, já temos o resumo aqui para você também, tá bom? Do Novo Testamento. Essas são as essências dos 10 mandamentos. As 4 primeiras, então, são o amor com Deus, e as últimas 6 são do amor pelo nosso próximo. Então, faça um relatório de como você usou essas características acima na sua vida diária por uma semana. Você conseguiu pôr tudo isso em prática? Aí vem a pergunta para nós, né? E aí, o que fazer para melhorar? Aí eu coloquei um exemplo aqui para você, tá bom? Ó, durante essa semana eu fui mais alegre com as pessoas, cumprimentei meus vizinhos, sabe? Ajudei meus familiares com alguns deveres, tive domínio próprio, sabe aquele momento que dava vontade de brigar e eu me segurei, contei até 10, demonstrei um caráter cristão, tá bom? Então, o que fazer para melhorar? Muitas vezes podemos melhorar o que fazemos, mesmo que bata aquela preguiça, né? E a vontade de não ir. O importante é tomar uma injeção de ânimo e ir aonde Deus mandar. Lembra, desbravador? Quarto, participar de um estudo especial sobre a inspiração da Bíblia com a ajuda de um pastor, trabalhando os conceitos de inspiração, revelação e iluminação. Beleza? Temos todos esses versos aqui. Eu fiz o que para você? Para ficar fácil. E aí, quando você chegar no clube e quando tiver na visita do pastor, você passa isso aqui para ele, e se ele te der um okzinho ali, beleza? É um estudo especial isso aqui também, tá bom? Então, às vezes, o pastor mesmo pode te ajudar nesse estudo, beleza? Então, baseado nesses textos, organize um estudo bíblico sobre o tema A Inspiração da Bíblia, crie perguntas e use os textos bíblicos para dar as respostas. Coloque as perguntas numa sequência fácil para o entendimento. Então, o que eu fiz para você aqui? Eu fiz essas perguntas. Simples, fácil. Então, vamos lá? Vamos lá. Pergunta então: como a Bíblia foi inspirada? Números 12, verso 6, diz o quê? E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Então, como a Bíblia foi inspirada? Por sonhos e visão. Ali os profetas, não é? Não tem mais? Vamos lá. Aqui. Quanto tempo vai durar, tá bom, as palavras de Deus? Lucas 21, verso 33. Diz o quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Interessante, não é? Vamos lá, próxima pergunta. Quando alguém fala alguma coisa que talvez seja incorreta sobre a Bíblia, o que você faz? Resposta ali: examino as Escrituras e a Bíblia. Então, texto base ali, João 5:39. Diz o quê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Próxima pergunta: como os escritores da Bíblia eram inspirados? E aí, a resposta: movidos pelo Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia mostra lá então? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tem mais? Tem mais perguntas. Vamos lá? Beleza. Quem é o único que pode revelar os mistérios de tudo? Resposta: Deus, né? Então vamos lá. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo do rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios.
Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões, tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. E aí, Daniel explicou, então, para o rei Nabucodonosor tudo que o rei tinha sonhado, tá bom? Se você quer saber o que o rei sonhou, leia ali, então, Daniel 2 e ali Daniel 3 também, tá bom? Próxima pergunta. Como Deus se manifesta para as pessoas? Então, resposta, através dos profetas. Hebreus 1:1 diz o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, como Deus se manifesta para as pessoas? Então, através dos profetas, através da Bíblia e nos últimos dias ali, né, no Evangelho em especial, pelo Filho, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. O que acontece com aqueles que leem e ouvem as palavras de Deus? Resposta, eles são aventurados. E a palavra bem-aventurados é uma palavra que significa felizes, tá bom? Apocalipse 1:3 diz o quê? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante, não? Próxima pergunta. Para quem é a Bíblia? Boa pergunta, não é? Olha a resposta. Para todos, inclusive os gentios, ou seja, os pecadores em geral. Para todo mundo. Olha lá, ó, Romanos 15, verso 9 diz o quê? E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Tem mais perguntas? Vamos lá. Já que temos vários textos, vários versos, né? Vamos em frente. Quanto da palavra é inspirada por Deus? Resposta, toda a Escritura, de capa a capa, tá bom? De Gênesis a Apocalipse, no Velho e no Novo Testamento, tá bom? Olha lá, ó, Timóteo 3:16 diz o quê? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Próxima pergunta. Quais ou quantos deuses existem? E a resposta é apenas um. Apenas um Deus existe, tá bom? E aqui, eu não coloquei para vocês aqui, mas eu vou colocar aqui do ladinho para você, tá bom? A leitura bíblica, para você compreender bem também, tá bom? Que eu acho que eu devo ter passado aqui o verso e perdi ele aqui, tá bom? É justamente este de João 17, verso 3 e 4, tá bom? Mas diz que existe apenas um Deus, tá bom? Pergunta próxima, então. Ao examinarmos as Escrituras, o que podemos achar? E aí, a gente acha o quê? A vida eterna. João 5, verso 39, diz o quê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E por último, a última pergunta então, e o último verso bíblico ali, tá bom? Até quando Deus vai existir? Resposta, eternamente. Texto bíblico, Isaías 40, verso 8, que diz o quê? Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Beleza? Então, você participou do estudo especial, inspirado pela Bíblia, tá bom? Só faltou a ajuda de um pastor, tá? Então, se o pastor da tua igreja aí, do clube, tá bom? Te der o aval e falar, para mim tá bom, você cumpriu esse requisito, tá bom? Vamos lá. Convidar 3 ou mais pessoas para assistirem a uma classe bíblica ou pequeno grupo. Para alguns, a palavra pequeno grupo também é a mesma coisa que uma célula, tá bom? Alguns conhecem o pequeno grupo como célula, tá bom? Então, o que você vai fazer ali? Vai colocar o nome das pessoas que você convidou, tá bom? Ali eu coloquei Ciclano, Beltrano e Fulano, tá bom? Dica de ouro para você.
convide seu melhor ou sua melhor amiga. Se tiver um irmão ou irmã na idade de desbravador, que não seja batizado, convide também, tá bom? Convide algum colega de escola e colégio, tá bom? Essas pessoas que têm um contato legal com você, que são seus verdadeiros amigos, tá bom? Eles não vão negar esse teu convite, tá bom? Mesmo que às vezes ele não tenha interesse por acompanhar uma classe bíblica de início, porque tem gente que às vezes não quer, mas pela amizade ele ou ela vai, tá bom? Leitura bíblica. Aqui então você vai continuar na leitura bíblica, como eu sempre falo, leia um verso, um capítulo por dia, e aí você vai pegar o gosto pela leitura. E aí, o céu é o limite. Leitura na terra, pés na terra, olhos no céu, tá bom? Vamos lá. Opa, terminamos. Servindo a outros, vamos deixar para o próximo vídeo. Então, desbravador, desbravadora. Vou ficando por aqui. Me despeço então. Fique com Deus e até a próxima. Falou!